da dívida que você tinha para com Deus, da qual Ele te perdoou. Pastor, quando é que eu tenho dificuldade de perdoar? Quando eu acho que eu devia muito pouco para Deus. Eu devia muito pouco para Deus, eu sempre fui uma pessoa boa. Isso é terrível, isso é diabólico. Você se acha muito bom. Você está compreendendo? E aí você acha que você não tinha dívida para com Deus. Mas todos nós tínhamos uma dívida impagável. A Bíblia diz, ainda que você vendesse tudo, você não poderia pagar, nem por você mesmo, a sua dívida. Próximo. O servo que não quer perdoar é levado para ser torturado. Tortura, agonia do corpo e da mente, punir, pressionar. Algumas pessoas falam que o inferno, gente, o maior tormento do inferno, sabe qual vai ser? Tormento psicológico, mental. Pessoas dizendo assim, por que eu não fiz isso? Quem aqui já se atormentou, se arrependendo, ou sentindo remorso por algo que deveria ter feito e não fez? Agora imagina alguém na eternidade dizendo, que burro eu fui, por que eu não fiz isso? Por quê? Tem pessoas que já começam o inferno aqui na terra, porque quando você não perdoa, a Bíblia diz que você é entregue aos atormentadores. Existem demônios ligados à falta de perdão. Ou seja, quando a pessoa não perdoa, ela é entregue a esses demônios, e esses demônios começam a atormentar a pessoa. Quem não perdoa é atormentado por demônios, e ponto final. Esse tormento pode ser no corpo, na mente. Surge através, por exemplo, de enfermidades. Tem doenças que não adianta a igreja fazer campanha de oração, não adianta fazer jejum, não adianta orar. Para que essa pessoa seja curada, ela tem que simplesmente perdoar alguém. Isso já aconteceu muito. Nós que já participamos de muitas cruzadas, como eu falei para vocês, o demônio que mais se manifesta nas cruzadas, queridos, é do falta de perdão. Pessoas que carregam outras pessoas. É o demônio que mais se manifesta no meio de uma cruzada. Vocês poderiam pensar que era outra coisa, mas é isso, é falta de perdão. E às vezes tem doenças, que a pessoa ora, a pessoa não é curada, aí Deus dá um discernimento, diz, me diga uma coisa, tem alguém que você precisa perdoar? Busca aí, na sua mente, na sua consciência, no seu inconsciente, ou subconsciente, tem alguém que você precisa perdoar? Aí a pessoa diz, tem. Há 15 anos atrás, fulano fez isso comigo, e eu não consegui perdoar ele até hoje. Você precisa levar essa pessoa a liberar perdão, para que ela seja curada, para que ela seja liberta, porque a Bíblia mostra que existem demônios que estão ligados à falta de perdão. Então, se você quer que a pessoa seja curada, ou se você quer ser curado, você precisa liberar o perdão. Muitas doenças de estômago, de gastrite, doenças que afetam os nervos, as juntas, a pele, estão ligados também a isso. Então nós precisamos aprender a liberar perdão para sermos livres. Falta de perdão e amargura estão ligados a enfermidades como câncer e artrite. Diga misericórdia. Perdoe os outros, mas também se perdoe. Vamos ler isso aí, Mateus 5:24. Alguém abra para mim, por favor. Mateus 5:24. Quem encontrou pode ler. Antes de ofertar, reconcilie-se primeiro com o seu. Você tem que se reconciliar também consigo mesmo. Como assim, pastor? Tem pessoas que o orgulho prende a pessoa, aprisiona a pessoa. Como assim? Eu errei, mas eu não podia ter errado. Eu errei, mas eu não podia ter agido assim. Eu errei, eu não consigo me perdoar, eu fiz isso. Você está tendo um conceito muito alto de você mesmo.
Você está se conceituando como alguém infalível. Então você precisa dizer: Deus, eu errei, me perdoe. E eu quero receber o teu perdão, porque eu careço, eu preciso do teu perdão. Sabe, tem pessoas que são tão orgulhosas que elas não querem nem ao menos pedir perdão para si mesmas, pedir perdão, dizer para Deus: Deus, me perdoa, eu fiz besteira, pisei na bola, pequei contra o Senhor. Aí quando nós fazemos isso, nós estamos nos liberando para continuar, para seguir em frente. Aleluia. Nosso relacionamento com Deus depende do nosso relacionamento com o nosso irmão. 1 João 4,20, o que está escrito lá? 1 João 4,20. Pode abrir e pode ler. Quem encontrar, leia, por favor. Se alguém afirma, o que a pessoa afirma? Eu amo, mas odeia o seu irmão, é o quê? Mentiroso. Eu gosto de João, porque João vai na lata. Se você diz: eu amo a Deus, mas eu não gosto de gente, eu odeio o meu irmão, eu odeio fulano, eu odeio a minha sogra. Pastor, até a sogra, Luciano, tem que amar. Amém? Até a sogra. Se você diz que ama a Deus e não ama teu irmão, você é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Pastor Ricardo tem que amar a irmã Carminha, lá de Tobias Barreto. Ela deve estar ouvindo, não sei. Amém? Tem que amar a sogra. Aleluia. Glória a Deus. Continuando, pode passar. Vingança. O que é vingança? Gente, vingança é armadilha. Pessoas magoadas acreditam que há uma dívida que precisa ser paga. Ou seja, quando você é ofendido, você gera uma dívida. Liberar o perdão é perdoar a dívida. Mas pessoas magoadas, elas acreditam que tem uma dívida que precisa ser paga. Quando procuramos corrigir o mal que nos foi feito, nós o quê? Nos colocamos na posição de juiz. Pastor, mas alguém me fez mal. Precisa ser punida essa pessoa. Aí você é o ofendido e você é o juiz. Parece com alguma coisa isso? Não estou dizendo, não é preciso falar não, gente. Você é o ofendido e você é o juiz. A Bíblia diz em Tiago que só existe um juiz. Querido, só tem um que é o juiz. Se alguém te feriu, se alguém te magoou, quem vai julgar essa pessoa é Deus, não é você. Se você diz: eu vou julgar, eu vou punir, eu vou condenar, você está se colocando numa posição que não é sua. Deixe que Deus tome vingança. Pastor, Deus pode tomar vingança? Que história é essa? Sim, é verdade. A Bíblia apresenta como Deus vingador, é Deus quem vinga. Ele é o The Avenger, o vingador. É Ele. Amém? Não sou eu, nem você. Se alguém te feriu, ela vai prestar conta com Deus. Mas não é com você. O seu papel não é ser um vingador. Amém? O seu papel é perdoar. Nosso papel é perdoar. Olho por olho, dente por dente. Está lá no Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo: não resistais ao perverso. Sabe, quando a Bíblia diz assim: se alguém te ferir no lado, oferece o outro, ele está dizendo assim: se alguém magoou você, dê a chance a ela de não fazer de novo. Se exponha para que ela se arrependa. É nesse sentido que ele está dizendo: ofereça o outro lado. Porque muitas vezes nós recuamos. Isso é natural. É natural, a gente recua. Mas aí a gente começa a mudar a forma de pensar. Por que tem tanta gente reclusa? Tem pessoas que não querem participar de igreja, não querem participar de círculos de amizade, não querem participar de nada, acabam ficando reclusas, presas na sua própria vida, estragam tudo, inclusive o plano de Deus para as suas vidas, porque elas não conseguem perdoar.
Continuando, não espere que te peçam perdão. Não deixe nenhuma dívida, por menor que seja. Então não espere que as pessoas te peçam perdão. Na cruz, Jesus está pendurado na cruz. Qual foi uma das 7 palavras que ele falou na cruz? Alguém sabe? Relacionada a perdão. Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Eu pergunto, quem foi que pediu perdão a Jesus ali? Ei, irmã Bina, quem pediu perdão a Jesus na cruz? Hein, Cláudia? Quem foi que pediu perdão a Jesus? Ninguém! Mas Jesus ia morrer como um sacrifício perfeito. Se Jesus morresse ofendido, Hannah, o sacrifício não seria perfeito. Você entendeu isso? Jesus precisava ser um sacrifício perfeito. E um sacrifício perfeito não pode ter ofensa. Entendeu, ministério de louvor? Um sacrifício perfeito de louvor não pode ter ofensa. Se eu vou subir aqui para ministrar, eu preciso limpar o meu coração, eu não posso ter ofensas, eu não posso ter mágoas, eu preciso liberar as pessoas. Foi por isso que Jesus liberou sem que ninguém pedisse. Ele disse, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo. Aí Jesus manteve o coração dele, o quê? Limpo. A ofensa veio? Veio. Por que a ofensa veio? Porque cadê Pedro, que disse que ia dar a vida dele por Jesus? Cadê os outros discípulos, com quem ele passou 3 anos e pouco? 3 anos e meio. Cadê todo mundo? O abandonaram. Algumas mulheres, João ali de longe, mas e o restante, onde é que estava? Como é que você entrega a sua vida por amigos seus durante 3 anos e meio, na hora que você mais precisa, o pessoal te abandona? Já sentiu isso? Já sentiu isso? Pastores sofrem muito isso. Às vezes investem 10 anos, 15 anos, 20 anos. Tem gente que sai da igreja e não diz nem tchau. Hoje em dia manda mensagem por WhatsApp. Tchau, pastor. Mas a gente aprende com Jesus. Aprende com Jesus o quê? Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo. Então ele liberou para que ele não carregasse a mágoa no seu coração. Outra coisa, perdoe, por menor que seja, não deixe nenhuma dívida. Como assim? Por menor que seja. Porque às vezes você diz assim, eu perdoo, mas eu quero que ela venha aqui dizer que errou. Eu quero que ela venha. Tá, eu perdoo, mas tá perdoado. Mas ela precisa vir aqui falar comigo e dizer. Então, ainda tem uma dívidazinha. A pessoa ainda está devendo ter que vir e se explicar. Você entendeu? Ainda tem uma dívidazinha. A ofensa foi enorme. Ela dizia, tá bom, eu perdoo a ofensa. Mas ela tem que vir aqui falar comigo. Que tem uma dívida. Tem um pouquinho de dívida ainda. Aí a pessoa fica presa por causa de uma dívidazinha de 10, 15 reais. Perdoou 50 mil e ficou preso com uma dívidazinha de 500 conto. Meu irmão, você já não perdoou 5 mil, 10 mil, 50 mil? Perdoa também esses 500 reais. Amém? Perdoa essa ofensa. Não fica preso a isso em nome de Jesus. Lembra de Jesus. Se ele morresse com ofensa, o sacrifício não seria o quê? Válido. Ou o sacrifício não seria perfeito. Se você quer oferecer algo a Deus, teu coração precisa também estar limpo. Próximo. Não se torne um perito no erro alheio. Não se torne um perito no erro alheio. Um homem que tinha tanto potencial, herdeiro de um trono, morreu por se recusar a perdoar a dívida de seu pai. De quem que eu estou falando aí? Eu fiz o resumo aí de um capítulo inteiro aí nessa frase. De quem eu estou falando? Alguém sabe? É um personagem bíblico. Gente, a dica está aí. Leiam de novo. Engraçado vocês olhando assim, aí. De quem o pastor está falando? Gente, eu vou ler. Um homem
que tinha tanto potencial, herdeiro de um trono, morreu por se recusar a perdoar a dívida do seu pai. Qual foi o príncipe na Bíblia que teve problema com o pai? Isso mesmo, minha irmã, Absalão. O cara era bonitão, rima com Absalão, do cabelão. A Bíblia diz que o cara era todo bonitão, era saradão, era esse tal do Absalão. Mas ele tinha problema com o pai. O irmão dele, o Aminon, violentou a irmã dele. O pai não fez nada, não tomou providência. Ele já ficou com mágoa do Aminon, matou o Aminon, fugiu, mas o pai não se manifestou, o pai não fez nada. Ele guardou ódio do pai. Voltou, mas continuou com ódio do pai. E ele começou a tramar um jeito de ferir o pai. Ele começou a chamar todo mundo para perto dele, dizer: Davi é um bom rei, mas Davi já não consegue mais dar atenção a vocês. Gente, cuidado com esse negócio. De gente que começa a falar das virtudes, mas aí acrescento mais. Se torna perito em falar do defeito dos outros. Se você procurar defeito, você vai encontrar defeito em quem? Em quem você vai encontrar defeito? Em todo mundo. A primeira pessoa que você tem que procurar defeito é na pessoa que está diante de você no espelho. Então, o Absalão, ele não queria saber. Meu pai é um adorador, ele foi o maior adorador de Israel, mas, meu pai teve grandes batalhas, sabe, tem gente que fica procurando erros na vida das pessoas. Se você procurar erros, você vai ficar ofendido, você vai guardar ofensa, você vai acumular essas coisas, porque todas as pessoas têm essas coisas. Ao invés disso, a Bíblia fala que o amor, ele cobre as ofensas. O amor cobre. Quando Noé ficou nu, os seus filhos, os mais velhos, cobriram o pai. É isso que o amor faz. A ofensa expõe. Olha aí, papai quer ser bom, estava lá pelado. Encheu a cara, estava lá pelado. Papai quer ser bom e estava desse jeito. Então você tem que decidir se você é do tipo que vai cobrir ou se você é do tipo que vai expor. Amém? Ou do tipo que cobre ou do tipo que expõe. Você tem que decidir que tipo de pessoa você quer ser. Mantenha seu coração limpo, é o que nós falamos, né? Efésios 4, 31 a 32. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos ler essa aí. Efésios 4, 31 a 32. Livrem-se de toda a amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Verso 32. Sejam bondosos, compassivos, um para com os outros, perdoando mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Tem que perdoar, tem que ser bondoso, tem que ser compassivo, como Deus os perdoou em Cristo. Perdoa as pessoas. Para de ficar só olhando para o defeito das pessoas. Não, mas é porque Radassa tem um defeito. O Elias, mas ele tem aquele defeito dele. A Dayana, quando a Dayana, a Ivna também, sabe? A Ivna não? A Ivna tem a soberba de achar que é santa. Entendeu? Vocês estão entendendo? Querido, então, não seja um perito em achar erro dos outros e ficar falando do erro dos outros. Não seja um perito. Olha as coisas boas. Como eu falei, se Absalão tivesse aprendido a perdoar a Davi, talvez ele fosse o próximo rei. Talvez Deus o tivesse escolhido, mas o coração dele estava carregado de ódio, de rancor, de mágoa, de ressentimento.
Mesmo que ele não fosse o próximo rei, ele teria um futuro diferente, porque ele era parte de uma família real. Amém? Mas ele morreu jovem por causa da ofensa que ele carregava no coração dele. Era um príncipe com ofensa no coração. Então não deixa que a ofensa se estabeleça no teu coração. Para de procurar defeito na vida dos outros. Amém? Escapando da armadilha, diga glória a Deus. É necessário esforço para nos manter livres da ofensa. Atos 24:16. Eu coloquei ali a versão King James, porque na versão King James tem justamente essa palavra esforço, né? Mas coloca qualquer versão que vocês quiserem aí. Qualquer versão que vocês tiverem mais fácil para vocês. Atos 24:16. Por isso procuro sempre, ele está dizendo, me esforço. A palavra é esforço, a palavra no grego. Por isso procuro sempre conservar limpa a minha consciência diante de Deus e dos homens. Ou seja, você tem que se esforçar para manter limpa a sua consciência. Exige esforço, pode voltar. Diante de Deus e diante dos homens. A palavra exercitar-se. Quanto mais você se exercita, mais fácil fica de você perdoar. Então você precisa estar se exercitando. Porque quanto mais você se exercita para manter limpa a sua consciência, fica mais fácil, né? Exercitar, você lembra logo de academia, de peso, fazer exercícios físicos. Quem é que chegou já na academia levantando 5 quilinhos de cada lado? 5 quilos de cada lado, alguém? Alguém? Chegou com 5? Chegou com 2 aí, vira. Misericórdia. Só a barra. E agora, irmã? Gente, não, mas cresceu muito, era só a barra. Era só a barra. Ivna, você era 2 quilos de cada lado, e agora? 15 de cada lado? Olha, Souza. Vocês entenderam? Mas como é possível alguém que só levantava 2, ou só a barra, agora está levantando 5, quem levantava 2, agora está levantando 15? Como é que é possível? Sérgio, quanto é que você levanta, Sérgio, a barra no supino? 10 o quê? Eu sei que não é 10, ele está sendo modesto ali. Em cada dedo assim. Mas você sabe como é que a gente consegue fazer isso? Como é que progride? Se exercitando. Pastor, é difícil perdoar. Diga para o seu irmão, se exercite. Diga para ele, você precisa se exercitar. Porque quando você não se exercita, fica difícil. Mas quando você começa a se exercitar, vai ficando, oi, eu agora consigo. Sérgio bota 20 de cada lado, 40, 25, 30, sei lá, de cada lado, 30, 40 de cada lado. Pastor, é possível? É. Para uns, olha gente, para uns vai ser mais fácil perdoar. Por quê, pastor? Porque está se exercitando, né, Lucas? A pessoa vai se exercitando, então é mais fácil para ela. Tem outros que nunca aprenderam a perdoar. Então é mais difícil. Mas se você for se exercitando, você vai conseguindo liberar perdão para as pessoas. Amém? Continuando. Precisamos exercitar nosso coração para que esteja em condições de lidar com a ofensa. Aprenda a orar por aqueles que te feriram. Uma coisa poderosa, gente, é você aprender a orar por alguém que te feriu. Salmo 35, 11 e 14. Vamos lá, eu tenho que ler esse salmo, né? Salmo 35, de 11 a 14. Aleluia. Você pensa que isso é coisa nova, gente? Não tem nada novo na terra. Falsas testemunhas se levantaram e me interrogaram sobre atos que não cometi. Retribuíram-me o bem com o mal. E essa decepção enluta a minha alma. Da minha parte, entretanto, quando estiveram doentes, usei vestes de lamento. Humilhei-me com o jejum, derramei
sobre o meu próprio peito muitas orações. Andei vagueando e lamentando como por um amigo ou irmão. Prostrei-me enlutado como quem chora por sua mãe. Uau! Meu Deus! Que coração esse desse salmista. Ele diz que aquelas pessoas que o perseguiram, ele orou por ela como quem está orando pela mãe. Gente, isso é muito forte. Se você quer ser liberto desse espírito da ofensa, começa a orar pela pessoa, mas não ora assim não. Deus toma nas tuas mãos aquele abençoado. Em nome de Jesus, amém. Sabe quando você fala, sabe quando o crente fala que ele é abençoado porque queria falar outra coisa? Você sabe? Toma aquele abençoado, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Olha, pastor, já orei por ele, tá? Eu já orei por ela, tá? Quer saber de uma coisa? Eu já orei, eu estou cansado de orar. Por ela, por ele. Não é assim não. Chora, clama, abençoa, como quem chora por um filho, como quem ora por uma mãe, por aquela pessoa. Porque às vezes você vai liberar o perdão, mas aquele sentimento ruim ainda vai estar dentro de você. Mas quando você começar a orar, esse peso vai sair do seu coração. Amém? Isso é um amor maduro. Isso é um amor maduro. Eu estava lendo, quando eu estava escrevendo esse resumo, foi o dia que a gente leu Filipenses 1. Olha que coisa linda. Foi no dia que eu estava lendo, por isso que eu acrescentei. Isso aí não tem no livro, nessa parte não tem, aí eu acrescentei. Abram em Filipenses 1, de 9 a 11. Eu coloquei amor maduro. O que é amor maduro? Vamos lá. Veja aí, Paula. Né? Veja aí. Aqui. Diz assim: esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e toda percepção. O amor aumente, o amor cresça. Como? Em conhecimento e percepção. Não é aquele amor ingênuo, não é aquele amor bobo, não é aquele amor dos romances. As meninas mais velhas lembram, do Júlia, quem mais? As revistas. Vocês não lembram? Lembro, tem mulher aqui que lembra assim, eu tenho certeza. Tem uns romancezinhos, Júlia, não sei o que mais. É porque vocês não querem dizer, para não entregar, né, a idade. Eu sei. Mas, ou então, hoje em dia é as minisséries coreanas, né? Dorama, coreana, dorama. Hoje em dia é assim, a Bíblia está falando, você precisa aumentar em amor para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Como é que eu vou discernir o que é melhor? Quando eu aumento em amor. Cheios do fruto da justiça, frutos que vêm por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Como é que eu me torno cheio de frutos da justiça? Quando eu cresço em amor. Só que não é um amor ingênuo, é um amor maduro. Pastor, qual a diferença? O amor maduro é aquele que sabe, não, o Luciano tem defeitos, mas eu consigo amá-lo a si mesmo. Sabe? Porque o amor ingênuo é aquele amor idólatra. Você ama porque está longe. Você não vê defeito. Mas o amor maduro é aquele que mesmo próximo, mesmo perto, ele consegue amar. Mesmo perto, gente, assim, sabe? Ele consegue amar. Não é que ele não vê os defeitos, mas ele cobre os defeitos. Ele consegue cobrir, ele consegue amar, mesmo estando perto. Amém? É assim que um casal tem que sobreviver ao casamento. Porque enquanto namora, enquanto está longe, que coisa linda. Basta 3 meses de casado, o negócio já mudar. 1 mês, basta 1 mês, se aproximou, descobriu que aquela princesa ronca, que parece estar relinchando, que nem um cavalo. A princesa. O príncipe Jesus. Meu Deus, deixa para lá. Sabe?
Mas aí quando você vai amadurecendo, você vai crescendo em amor, você consegue amar, mesmo vendo os defeitos de perto daquela pessoa. Custa entrar no reino, amado, custa entrar no reino de Deus. A Bíblia, Paulo vai dizer que é por muitas tribulações que nós vamos entrar no reino. Então, se eu quero entrar no reino, eu tenho que aprender a amar pessoas, mesmo que as pessoas tenham os seus defeitos, tenham os seus problemas, tenham suas falhas, mas eu quero entrar no reino. Tem gente que eu não sei como é que vai fazer no céu, porque se tiver numa sala com uma pessoa, ela sai porque não quer ficar no mesmo lugar. Conhece gente assim? Eu quero saber se aquela pessoa entrar no céu, se você vai dizer assim, eu vou para o inferno então, porque no céu eu não fico com essa pessoa. Sabe? O que você vai fazer então? Vai para o inferno? Então a gente precisa entender que tem um preço para entrar no reino. Próximo, já estamos terminando. O objetivo final, diga comigo, reconciliação. Um assassino não se limita à pessoa que comete assassinato, mas também àquele que odeia seu. Quem odeia aos olhos de Deus também é assassino. Talvez não teve a oportunidade. Não teve a oportunidade de ir lá e matar. Jesus disse que basta você dizer raca contra teu irmão, e você já é réu do fogo do inferno. Quantos acreditam que Jesus estava falando a verdade? Pastor, o que é raca? Agora a gente vai ter que fazer a interpretação, a exegese e a hermenêutica. Raca, a palavra raca significa tolo, cabeça oca, literalmente cabeça oca. E vocês leram no Salmo, disse o tolo em seu coração, não há Deus. Então, na Bíblia, o que é o tolo? O que é o tolo na Bíblia, gente? O ateu é o tolo. Quando você diz raca, é como você está dizendo uma ofensa muito grande. Mas fazendo a interpretação para os nossos dias, fazendo a hermenêutica, raca seria mais ou menos você dizer assim para um irmão seu, dizendo, vá para o inferno! Vá para o inferno! Com aquele ódio no coração. Não é, hoje para a gente não é tão ofensivo, você diz, deixa de ser tolo. Mas você olhar para uma pessoa e dizer assim, vá para o inferno. É terrível isso, não é? Terrível. Então, Jesus disse que só você, agindo dessa forma, com esse ódio no coração, você já é réu do fogo do inferno. Não lidar com a ira pode levar alguém ao inferno. Por essa razão, devemos ajudar o ofendido a sair da situação. Devemos ser sensíveis ao fato de que essa pessoa acredita de todo o coração que ela foi injustiçada. Quer dizer o quê? Se você sabe que alguém está ofendido, o que a Bíblia ensina? Vai lá e procura teu irmão. É você e ele primeiro, né? Você não leva para todo mundo, você não bota nas redes sociais. Tem gente que gosta de um barraco. Tem gente barraqueira, que gosta de botar no Facebook, antigamente, nas redes sociais, o que fulano, o que Beltrano fez. Gente, você é crente, viu? Você não gosta desses barracos não, estou falando do povo de fora. Diga para o seu irmão, você é crente. Amém? Então, o que eu faço? Eu vou com a pessoa e eu digo, me perdoa. Mas eu não digo só me perdoa, eu digo me perdoa porque eu fiz isso, isso e isso. Certo? Porque eu tenho que lembrar que essa pessoa se sente injustiçada. Então eu preciso ajudá-la, mesmo que eu não esteja carregando a pessoa, mas se ela está me carregando, eu tenho que ajudá-la a sair dessa prisão. Eu tenho que ajudar ela a sair dessa situação. Tá certo? E ela pode estar se sentindo. Próximo, acho que é o final, o último, né? Pedindo perdão àquele que foi ofendido. Vá àquele que te ofendeu e lembre, você está indo para uma reconciliação, não para um confronto. Como assim, pastor? Eu estou indo para uma reconciliação, não para um confronto. Tem gente que faz assim, ó. Tem gente que faz assim, ó.
eu vim aqui pedir perdão. Mas você sabe o que você fez comigo, não sabe? Você sabe o quanto você me magoou. O quanto você me feriu. O que você fez comigo não se faz nem com um cachorro. O que você fez comigo. Vocês já viram? Alô? Já viram coisas assim? Gente, você não está indo confrontar a pessoa, não. Você está indo para a reconciliação, pelo amor de Deus. Para com isso, deixa disso. Então, tem que ir para reconciliar. Devemos manter a atitude de buscar a paz através da humildade, à custa do nosso orgulho. Às vezes, custa muito, gente, por causa do nosso orgulho. Às vezes o orgulho diz assim, não vá, não fala com ele, não fala com ela. Quem aqui já ouviu essa vozinha? Já ouviu? Todo mundo já ouviu? Até você que não levantou a mão, você já ouviu. Não vá, não fala não. Não fala não. Então nós devemos, gente, limpar o nosso coração. Devemos manter a atitude de buscar a paz, através dessa humildade. Porque é humildade no sentido de que a gente está se submetendo à vontade de Deus. O coração está dizendo para não ir. Mas ao invés de manter o pescocinho duro, eu vou dizer, tá bom, Senhor, eu vou. Senhor, eu não queria não, mas eu vou. Estou aqui para te pedir perdão, não quero ter problema. Se eu falei alguma coisa que te magoou, por favor, me perdoe. Aí a pessoa vai falar, pastor, mas a pessoa pode falar coisas que eu não concordo. Você não precisa concordar, você pode dizer, eu vou pensar nisso que você está me dizendo. Eu vou pensar nisso que você está me dizendo. Porque às vezes a pessoa vai falar coisas que não é verdadeira. Ela está magoada, ela interpretou errado. Mas não importa. Você vai com atitude não de orgulho, mas com atitude de humildade. E se reconcilia, para se reconciliar com a pessoa. Não para confrontar a pessoa. Aprenda a ouvir até que a pessoa tenha o quê? Dito tudo que precisava dizer. Você vai conversar com alguém, aí a pessoa começa a falar, e você, não, mas espera aí, vamos tentar. E aí começa a discussão. Então, nós precisamos aprender a ouvir. Deixa a pessoa falar. Deixa ela falar. Depois você fala. O que você quiser falar. E como eu disse, você chega para ela e diz, eu quero te pedir perdão. Eu não quero estar carregando você, se eu magoei você por causa daquilo que eu falei, eu quero te pedir perdão por isso. Tá. Amém? E aí você está buscando. Por que eu coloquei ali como aquele ponto? Continue tentando. O ponto principal é o amor de Deus. Porque às vezes, quando a Bíblia diz assim, se ele não te ouvir, chama outra pessoa. Se ele não te ouvir, chame a congregação. Se não te ouvir, considere como um gentil, como um publicano. Mas ele está dizendo o quê? Para continuar tentando. Para continuar tentando. Quando tiver em vós, tende paz com todos, diz a palavra. Amém? Porque você sabe que uma pessoa que não perdoa, ela é entregue a espíritos atormentadores. Atormentadores. No que depender de mim, eu quero, nem que necessário, eu quero me humilhar para que haja reconciliação. Eu lembro recentemente, há uns meses atrás, procurei uma pessoa que estava ofendida, falei com ela, estendi a mão, e ela de cabeça baixa ficou, e a minha mão ficou assim. A pessoa não estendeu a mão. Pastor, mas e aí, o que você vai fazer? Eu vou continuar tentando. Porque eu sei que quem não perdoa, acaba sendo atormentado. No que depender de mim, eu tenho que buscar paz com todos. Amém? Lembra, querido, o ponto principal é o amor. E aí,
E aí o John, ele coloca no final do livro, ele coloca essa referência que nós lemos, de Filipenses 1, de 9 a 11. Ele vai colocar, aumente em amor, sabe? Porque o resumo de tudo que nós vimos no livro, eu poderia dizer para vocês o seguinte, que a gente só não perdoa quando a gente não ama. A gente deixa de amar as pessoas. Quando é seu filho que você ama, você perdoa fácil. Né, mães? As mães, às vezes o filho é um assassino, não presta para ninguém, mas a mãe diz, eu amo meu filho, eu não quero mal para meu filho, eu quero. É assim? Mas por que você se ofende tanto com as pessoas? Por que eu me ofendo tanto com as pessoas? Porque eu não estou amando aquela pessoa. Eu não estou amando. Então, quanto mais dificuldade você tem para amar, mais você vai se ofender. Se você quer ser livre da ofensa, cresça em amor, em conhecimento, para que você seja cheio do fruto da justiça. Vamos ficar de pé? Amém. Amém e amém. Aleluia. Talvez tenha pessoas